Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar hoje aqui com vocês, nessa live hora para discutir um pouquinho dos desafios dos profissionais de marketing, numa semana especial para a gente, porque essa semana, sexta-feira, é o dia do profissional de marketing. Não sei se você sabia, mas eu acho que é uma informação muito importante. Pede para a turma comemorar esse dia, seu pai, sua mãe, né, em casa, com muita alegria, seu marido, sua esposa, né? Eu acho que vai ser uma comemoração importante. Eu estou aqui hoje com a Cláudia. A Cláudia hoje é Head de Marketing da Sampo Escola de Negócios. Ela trabalha, a gente está trabalhando junto faz mais ou menos 2 meses. Eu acho que já estamos começando por um super desafio, trabalhando juntas, praticamente 2 meses remotamente. Então, acho que está sendo uma experiência super interessante e a Cláudia traz um background muito bom e interessante de tanto serviços financeiros quanto varejo, para contar um pouquinho e complementar a minha visão do que a gente espera de um profissional de marketing, quando a gente está num processo de contratação, quando a gente está num processo de formação dos profissionais que trabalham para a gente, qual que é o skill set que a gente procura e como que a gente está valorizando e treinando esses colaboradores, né? A Sampo tem diversas iniciativas para formar pessoas no marketing digital. Eu vou contar um pouquinho depois sobre a pós-graduação que a gente fez, uma super renovada no conteúdo da pós-graduação em marketing, exatamente para conseguir incorporar muitos dos skills que hoje o marketing precisa, né? Então, como uma abertura para isso, eu acho que é muito importante, dentro de uma profissional de marketing hoje, quanto mais profundo você pode ser num assunto, você não pode esquecer que você pode ser muito especialista no assunto, mas tem um aspecto generalista que é importante em qualquer profissional de marketing, né? Eu acho que a gente vê que, às vezes, você pega um profissional que está muito, muito avançado em alguns conhecimentos específicos, mas acaba deixando para trás conhecimentos básicos de branding, de como fazer um bom planejamento de marketing, de como ter a boa comunicação, que sempre foi um skill fundamental para o profissional de marketing, acaba sendo esquecida nesse meio tempo, né? Quando eu me formei, eu sou uma pessoa com uma carreira um pouco diferente, porque eu não nasci em marketing, eu virei marketing. Meus amigos falavam, pô, trabalhar em marketing, eu não quero trabalhar com números. Você vai para finanças, que foi para onde eu fui, você vai para finanças trabalhar com número, e eu vou para marketing porque eu não gosto de número, né? E a gente vê que isso está mudando bastante, né? Eu queria ouvir um pouco da Cláudia, da experiência dela, dessa questão de qual é um perfil mais geral do que a gente procura, e depois a gente vai falar um pouquinho de características específicas que a gente gostaria de ver e ter pessoas trabalhando com a gente, que, no caso, eu também continuo me aperfeiçoando todo dia, né? Ser um profissional de marketing hoje é ser uma pessoa que está se dedicando muito tempo a uma atualização, né? A gente tem mídias que são criadas do dia para a noite e a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Então, eu, como profissional de marketing, continuo estudando todo dia e entro em diversas mídias sociais que já não são mais adequadas para a minha idade, mas que eu estou lá para entender quem é meu cliente, né? Quem é meu público-alvo e como que eu posso endereçar da melhor forma, né? Acho que, Cláudia, você podia falar um pouquinho dessa visão geral e aí a gente vai um pouco nos específicos que a gente combinou. Legal, muito bom estar fazendo essa live exatamente nessa semana tão importante para a gente, né? Nessa carreira tão relevante nos dias de hoje, tão importante que muda muito. Então, acho que esse ponto que você falou é realmente muito importante. A gente sempre fala de novas tecnologias, transformação digital, tudo que o profissional de marketing precisa hoje é quase uma sopa de letrinhas, e às vezes a gente esquece um pouco do que é relevante de habilidades, né? De comportamentos um pouco mais básicos, que é isso que você falou. Eu acho que é importante a gente estar sempre se atualizando, isso a gente vai falar muito para frente em relação a tudo que é novidade, mas a gente não pode esquecer que, eu sempre brinco, eu gosto muito dessa frase, eu acho que é muito importante, assim, acho que o profissional de marketing tem que gostar de gente, né? A gente tem que gostar de comportamento humano. Não adianta a gente só gostar de plataforma, a gente só gostar de tecnologia, isso é muito importante cada vez mais, né? E dados e número, mas a gente tem que continuar gostando de gente, tem que continuar tentando entender o que se passa no comportamento humano antes da decisão de compra. Acho que esse é um momento extremamente propício que a gente vive, né? Que a gente está pensando muito nisso.
E a gente vê marcas errando e acertando justamente, talvez, por não ter essa sensibilidade de olhar para aquela pessoa, né? Esquece essa coisa de consumidor, né? São pessoas. Então, o ser humano que está por trás de qualquer decisão, ele precisa ser valorizado antes. E acho que as marcas que entendem isso cada vez mais são as marcas que melhor se conectam com essas novas gerações de consumidores. Então, isso é muito importante. Então, gostar de gente e aí, obviamente, as habilidades que são necessárias para a carreira. Então, não pode esquecer, tem que ter dado, tem que ter dado, tem que gostar um pouquinho de número, entender de número, tem, cada vez mais. Então, diferente do que era antes, hoje realmente é uma habilidade muito importante, porque graças a Deus a gente consegue medir tudo que a gente faz, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de medir tudo que a gente faz, mas a gente precisa saber usar, né, o excesso de acesso que a gente tem a muita ferramenta também às vezes nos confunde, né? Então a gente precisa saber como usar e essa habilidade de entender numericamente as informações é muito relevante. Mas conhecer gente, saber quem é a sua marca, entender exatamente com quem a sua marca fala, qual o propósito da sua marca, o que ela comunica e o que ela não comunica, né, para não ir surfando as ondas aí, que a gente vê que mudam a cada minuto, né, então, uma hora é a onda do marketing de influência, uma hora é a plataforma, uma hora é o dado, enfim. Então, entender se a sua marca se conecta ou não com isso é muito importante. Para fazer essa análise, você precisa conhecer as ferramentas tradicionais de marketing antes de se especializar para qualquer lado mais técnico que o marketing vai te exigir. Né, no link de falar um pouco sobre dados, uma coisa que a gente tem feito muito no dia a dia, principalmente na experiência que eu estou tendo na liderança do time de marketing do LIT, e no LIT como um todo, a gente é uma empresa de dados, né? O LIT é a plataforma digital de cursos da Sampo. Eu vou fazer aqui uma propaganda, aproveitar o público da live. Se você não conhece o LIT ainda, a gente está com 30 dias gratuitos para qualquer pessoa que quiser fazer qualquer curso. O LIT ele é uma plataforma que tem mais de 100 cursos com certificados da Sampo, dentro da metodologia que a gente batizou de On Learning, que é realmente uma evolução do que você tem em termos de cursos à distância. A gente já teve, em abril, 75 mil pessoas aproveitando esses 30 dias gratuitos. A gente está emitindo mais ou menos 1.000 certificados por dia, então aproveitem quem está aí assistindo. Tem uma trilha maravilhosa de cursos de marketing que vai desde marketing fundamental e branding, como também a parte de dados e BI, que é super importante para esse profissional, além de um monte de coisa de soft skills. Então, o Vini, que está aí fazendo a moderação, vai pôr o site do LIT para vocês aproveitarem esses 30 dias. Mas, voltando um pouco no que a gente estava falando sobre dados, a gente vê que a preparação para trabalhar com dados é uma preparação que é diferente da tradicional formação de marketing, é fora da zona de conforto. Então, por isso que eu acho que a gente está num momento que a gente tem uma leva de profissionais de marketing muito bom, que trabalhou muito tempo com comunicação, com PR, com mídias tradicionais, que está se passando por essa transformação, né? Já tem uma bagagem de marca digital, né? Porque essa geração já nasceu, né? Eu já nasci no marketing digital, porque eu comecei mais tarde, mas entre o marketing digital e a verdadeira análise de dados tem um passo muito grande. E tem fundamentos que você precisa ter para isso. E eles vão voltar lá desde o estatística, o 101, né, o curso básico de estatística para você fazer análise simples dos dados que você está coletando, como análise multivariada, fundamentos de data analytics, que vão mais a fundo nesse pedaço. Mas por trás disso tudo tem estatística. Então, se você for uma pessoa que fala, Camila, quero aprender um pouquinho como começar a lidar com dados, vai estudar estatística, vai estudar análise de dados avançado, análise multivariada de dados, para entender por trás como fazer análise desses dados que a gente captura. Por muitas vezes a agência de mídia chega com dashboards maravilhosos, né? Olha, isso tudo que fazer, mas qual que é a conclusão da análise daqueles dados? Exato. E por Trabalhar aquele dado, a análise criativa do dado, né? Isso é muito importante, que eu acho que essa é uma habilidade do profissional de marketing, porque só olhar o dado pelo dado e não, de novo, trazer o comportamento humano para esse dado, ele pode te levar para caminhos muito errados, né?
E quando a gente fala de dados também, uma coisa que eu tenho defendido muito, assim, não precisa se mortalizar. Pequenas análises vão te ajudar a tirar conclusões. Então, não adianta querer, olha, tem uma base de dados que tem 1 milhão de nomes com 1 milhão de fields completos. Começa analisando um pedaço disso, tirando conclusões pequenas, fazendo testes pequenos. Então, a gente faz muito teste AB de interação com o aluno, teste AB de e-mail que a gente vai mandar, e às vezes é só mudar um subject, é só mandar um push para um grupo de alunos versus o outro que não vai receber esse push. Então, os tipos de interação podem ser simples. O importante é que você faça e meça o resultado. Então, se você fez um teste AB de um e-mail, não adianta você só fazer o teste e depois não coletar a informação de qual foi mais clicado, de qual foi mais aberto e qual trouxe mais conversão para o seu negócio. Então, essas métricas, elas são importantes. Não é, eu falo que o começo disso, o final disso, lógico, um analista de dados tem sim um pouco de rocket science, né? Aquela ciência louca que só pessoas que já estudaram o básico de estatística vão conseguir avançar. Mas tem muita coisa que está nas nossas mãos. E pegar exemplos com pessoas que estão fazendo é muito importante. Então, começa pequeno, essa é uma das dicas aí que eu acho que o profissional de marketing hoje vai ter que sair da zona de conforto, e até os que já fazem a parte de mídia, olhar a mídia com outro olhar. Porque assim, o que a gente acha olhando não é o que o dado diz. Às vezes e confirma a teoria e você fica feliz, mas às vezes a gente já teve casos de surpresas assim, olha, nosso feeling é que esse é o perfil do aluno de tal curso. E no fim, o feeling estava errado. E a real é que o perfil era outro. Isso então, mesmo. Usar o dado para confirmar a sua hipótese é super importante. Então, acho que isso é uma forma de fazer. E a forma de começar a estudar, gente, é estatística básica, depois estatística um pouco mais avançada, depois com essa base, evoluir nos fundamentos de Data Analytics para tomar, sim, a decisão. Tá bom? E acho que é manter um pouco a simplicidade, né? Porque é isso que a gente falou, tem tanta informação, tem tanta subanálise que você consegue fazer, que muitas vezes você vai se perder, você não vai conseguir tomar a ação necessária. Então, acho que é manter o foco. O que é relevante? Qual o problema relevante que você quer resolver para o seu negócio? Então, é conversão? É conversão. Ai, mas tem esse dado aqui que é tão interessante. É super interessante, mas calma, foca em conversão. Então, qual é o segundo passo que você quer resolver? Então, eu acho que é um pouco dessa mentalidade de sempre cutucando um pouco a mais e o dado vai estar ali para te dar. Mas a gente tem tanto acesso a tanta informação e isso serve para tudo, não só para o dado, mas para plataformas, para uma quantidade enorme de ferramentas. E isso vai te causar, às vezes, uma certa ansiedade, você vai se perder no caminho do que você realmente precisa descobrir. Qual é o foco do seu problema? Qual é o foco do problema que você quer resolver para o seu usuário? E aí sim você vai conseguir, à medida que você vai avançando, você vai se também aprendendo com essa análise, né? Eu acho que o perfil do profissional que está vindo para marketing mudou também, porque hoje a gente já tem, o que você falou é perfeito, né? Não quero conhecer de número, não quero pensar matematicamente, vou fazer comunicação, vou fazer marketing. E isso era assim, né? E hoje a gente vê que o profissional que está chegando para trabalhar com marketing, com uma mentalidade de growth, com uma mentalidade diferente, ele já vem com uma capacidade maior de análise. Mas eu acho que a gente precisa também manter esse olhar simples para a resolução de problema. Senão a gente vai se perder com a quantidade de informação que a gente tem. Cláudia, você falou um termo que eu acho que é legal falar um pouquinho do que você entende disso, que é o que é um profissional de growth marketing, né? Que é essa pessoa, né? A gente já discutiu um pouco isso, né? Ele é um cara de marketing digital ou qual é a diferença dele do que um profissional de marketing digital ou um profissional de mídia de performance? Eu acho que quando a gente fala de growth, na verdade, eu gosto de trazer para growth uma questão de mentalidade, na verdade. Growth é uma maneira de pensar diferente, né? Não é exatamente a atitude e a prática, né? É a maneira de você pensar e ele pode ser aplicado em todas as etapas do funil. Às vezes a gente tem uma sensação de que growth é só a pontinha do funil, é só performance. Sim, nasceu assim, mas a maneira de se pensar growth, a maneira de agir growth, ela pode ser aplicada em qualquer etapa do marketing. Então, o que é a mentalidade de growth? É exatamente isso, você pensar nos problemas, você agir, testar, aprender, resolver, corrigir. Isso serve para qualquer etapa. Então, se eu tenho um problema de captação, qual é o tradicional? Um caminhão de mídia, né? Atinge as pessoas da maior maneira possível, coloca ali dentro. Isso é um mundo ideal, nem sempre possível, né?
Então, sim. uma mentalidade growth é diferente. Então, quem eu quero atrair? Qual é a maneira que eu posso atrair? Se eu mudar esse pequeno pedaço, será que eu vou atrair mais ou menos? Não sei. Acho que eu vou atrair mais, vou testar. Testei, não atraí mais ninguém, estava errada a minha hipótese. Nossa, então vou testar aquela outra pequena coisa, atrair mais. Então, essa mentalidade de growth, que é muito relevante para o profissional de marketing hoje, você tem que ter uma série de habilidades, você tem que ter muita resiliência, porque os seus testes dão muito errado. Você tem que ter uma capacidade criativa enorme, que sempre esteve atrelada ao profissional de marketing, você tem que conhecer dados e conhecer plataforma. Então, isso traz habilidades um pouco complementares, né, para você trabalhar com esse mindset, com essa maneira de pensar diferente. Então, eu gosto muito de atrelar o profissional de growth ao profissional que vai cutucar todas as demais áreas do marketing. Eu acho que é uma tradução boa, porque você vai estar sempre testando e você vai ser sempre aquele profissional chato que vai falar, não sei, preciso testar. Ah, mas nosso cliente funciona assim, não sei, preciso testar. E aí você vai realmente ter os dados para te dizer se você está certo ou não. Isso é uma visão super importante, né? Porque a visão de growth ela tem que estar na cabeça de todo mundo, ela tem que estar no profissional de branding, no profissional de comunicação, no profissional de marketing digital, de mídias sociais, né? O exercício de montar uma estrutura de uma área de marketing é sempre um desafio, né? Que eu acho que como que o cara de comunicação pode estar tão descolado do cara de marketing digital, de mídias sociais? Então, onde você encaixa essas caixinhas são cada vez menos óbvias, né? Não tem mais É, X caixinhas que você coloca e você fala, puta, esse cara cuida disso e somente disso, porque pô, a pessoa que escreve o conteúdo de mídia social precisa escrever o conteúdo com a palavra-chave que vai ajudar a exato. ativar o conteúdo que é orgânico e também precisa ter uma linguagem que fale com o cliente. Então, tem uma intersecção das áreas hoje, né, que por mais que tenham mais caixinhas, eu acho que tem mais caixinhas e mais funções, né, porque se você for pensar ainda em eventos, PR, você vai colocando mais caixinhas, mas ao mesmo tempo, essas caixinhas precisam estar muito mais conectadas, né? Eu Exatamente. Elas acho não que têm mais tanta como divisão entre elas, né? isso, como gestão, eu acho que esse pode ser também uma visão importante para o futuro do marketing, né? O futuro do marketing tem que ter uma gestão compartilhada, uma forma de trabalhar muito mais compartilhada. Eu acho que a gente já evoluiu muito com ferramentas, né? Mas eu acho que tem muitas ferramentas que ajudam isso no dia a dia, né? Lá na Sampo a gente usa o Monday, que é uma ferramenta que a gente usa para todo mundo conseguir ver o que está rolando em todas as áreas. Você vai usar o Hangout para fazer grupos e chats. Então, assim, tem muitas ferramentas que hoje ajudam na colaboração, né? A gente usa todos os documentos são colaborativos, mas essa coordenação, essa orquestra, ela é importante, né? Então, o emaranhado que o marketing se tornou precisa ser muito delineado e muito coordenado entre a equipe. Então, acho que um desafio para o futuro do marketing é a gente ver no marketing há menos dificuldade, né? A gente está em home office, com a equipe inteira em home office, e a gente vê muitos profissionais trabalhando em home office. É uma carreira que funciona em home office, né? Sim, totalmente. Mas tem que ter uma mentalidade de trabalhar de forma compartilhada, né? E a gente tem, né, cada vez mais a metodologia ágil e o trabalho por squads, scrums e toda a parte de metodologias de como trabalhar pequenos projetos que se tornam em grandes projetos. Eu acho que é uma tendência que já veio para ficar, já estava aqui, e agora com o momento de distanciamento social, mais ainda, né? Pequenos sucessos que vão levar a gente para grandes sucessos, né? Em vez de ficar fazendo big projects que você fala, olha, vou mudar a estratégia inteira. Não, a meta da semana é essa, queremos organizar Exato. dessa forma, vamos tentar coordenar as equipes para estarem entregando dessa forma. Então, você, profissional de marketing que está ouvindo a gente aqui, eu acho que tem um skill muito importante que é esse relacionamento interpessoal, né? Relacionamento interpessoal e comunicação entre pares, gestores, é um negócio que ele aumenta muito à medida que existe uma complexidade bem maior entre as caixinhas. Não tem começo e fim.
né? Exatamente. O E eu começo e acho que fim, isso ele é bem diferente, né? eu acho que isso se torna cada vez mais relevante com a questão de profissionais de uma geração que já nasceu digital, né, como a gente fala. Então, assim, os valores, né, o envolvimento, tanto a gente olhando para o envolvimento que essas pessoas têm com a marca, como profissionais, né, é muito diferente. Então, liderar times assim, que querem uma liberdade para criar, para crescer, que buscam líderes inspiradores, que propiciam a eles essas inúmeras oportunidades, muito mais do que chefes que tirem essa criatividade, etc., é também um desafio muito grande. Eu acho que isso fica muito latente para marketing, porque para a gente a criatividade e a colaboração sempre foi um skill importante. Só que agora a gente agrega isso ao desafio geracional, o desafio que sempre foi digital, né? E acho que um ponto, Camila, que é super importante, acho que você tem super propriedade para falar, porque a sua carreira na verdade, muito assim agora na sua função na Sampo e no Lead também, que eu vejo que às vezes tem uma dificuldade um pouco de encontrar em profissionais de marketing essa visão comercial, né? A gente sempre brincou, eu acho que sempre teve essa briga, essa rixa entre profissionais de marketing e profissionais de comerciais ou de produto, né? Dependendo da empresa que você trabalha, comercial é chamado de produto ou enfim. Mas sempre foi isso, é culpa do marketing, isso é culpa do comercial. Eu vejo que tem uma certa dificuldade de uma sinergia de um marketing pensar de forma comercial. Então, muitas vezes eu já me deparei com dilemas com times meus de falar assim, não, mas isso vai vender? Quanto que está vendendo? Ah, não, mas isso comercial está apurando. Então, eu acho que tem essa questão de somos cada vez mais um só, né? Cada um com sua habilidade, e acho que você tem super propriedade porque você cuida do departamento como um todo, comercial e marketing. Acho que é muito legal você falar sobre esse olhar também. Eu brinco que nas minhas equipes, né, e na nossa mentalidade de dia a dia, isso nunca foi permitido, né? Porque como eu brinco que o meu problema, né, vai do começo ao fim, né, vai de gerar o lead até fechar a venda, eu já criei uma cultura interna e consegui, acho que, de certa forma, criar uma mentalidade de que é um trabalho conjunto e que as forças unidas trazem assim um resultado muito bom, né? A gente, graças a Deus, tem resultados aí na Sampo de crescimento constante, no Lead também, e a conversa fica melhor, porque eu acho que assim, quando a gente fala de marketing, fala de comercial e de vendas, a centralidade do cliente é a coisa mais importante, né? Então, quando a gente tenta tirar essa rixa e olhar do ponto de vista do cliente, ele não está olhando para quem está falando com ele, né? Ele não está falando ele não fala, então agora que eu recebi esse e-mail, eu estou falando com o marketing da instituição, e agora que eu recebi esse e-mail, eu estou falando com o comercial. Não tem essa distinção do ponto de vista do cliente, né? Então, o aluno ele tem que se sentir, no nosso caso, como a gente fala com alunos, ele tem que se sentir acolhido, não importa qual etapa que ele está, né? Qual etapa da jornada, né? Eu falo que eu não gosto mais que o funil já morreu, né? Mas eu gosto de falar da jornada. E a jornada, né, tem gente que desenha jornada de marketing, jornada de venda. Gente, é uma jornada É só. uma jornada É uma só, exato. jornada de encantamento e relacionamento com a sua empresa que realmente ela tem que ser única. As formas de tirar rixa, eu acho que, do ponto de vista, quando você está no marketing, é você entender um pouco das métricas que o comercial é avaliado e contribuir para a melhoria dessas métricas, né? Então, a gente dividir lá o CRM. O CRM é de quem? É do comercial ou é do marketing? O CRM está super no meio disso, porque ele está Exatamente. recebendo um monte de inputs do marketing e um monte de inputs do comercial. Então, ele é um mega link para você conseguir olhar o cliente do ponto de vista de centralidade do cliente e não do marketing ou do comercial. Mas a rixa existe, às vezes dá briga, né? É normal, mas eu acho que a empatia com o problema do outro, né? A gente tem falado muito nesses tempos de Covid que o nível de empatia subiu muito, né, com o problema do outro. E eu acho que isso é É, um negócio fantástico, porque eu falo que hoje uma líder de marketing, um líder comercial, uma pessoa, ela tem que gastar pelo menos 50% pensando nas outras áreas e não na área própria. Como que você vai
se relacionar melhor, e no caso, né, a gente fala de secretaria, fala de coordenação, né, na Sampo, quando a gente relaciona com todas as áreas, para que o aluno tenha um resultado mais legal na ponta, né? Então, acho que isso é um skill que é importante do profissional de marketing tentar entender mais o processo de venda e não ficar mais só na casa do marketing. Então, como é que é o processo de venda? Quais são as dores dos vendedores e como eu posso, dos vendedores do meu site, né, da área comercial como um todo, e como é que eu posso contribuir com isso? Lógico que sempre alinhado com o que a estratégia de marketing da empresa faz, né? Porque às vezes o comercial também impressiona, oh, faz isso, faz aquilo, me ajuda com isso, e aí tem que ter um bom entendimento das duas áreas, que a gente sempre promoveu, olha, até aqui dá para ir, aqui já é o meu universo, mas deixa eu ouvir você, né? Então, ouvir as dores, eu acho que vai ser uma característica aqui super importante, e entender, pô, você tá. Não adianta você fazer marketing, você falar de produto e esquecer do cliente. Tem que falar cliente, 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 centralidade no cliente, eu acho que sempre foi importante, só que eu acho que a gente tem uma visão melhor agora, mais clara de que o cliente é que deveria estar demandando, e ouvir o cliente e trazer para dentro vai ser um diferencial de qualquer profissional, né? Exatamente, eu acho que isso para olhar para fora, para como posicionar a sua marca de fato para o que interessa para quem está lá consumindo, né? E gerir marcas nesse ambiente cada vez mais digital é um desafio enorme, né? Esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante, essa questão da empatia, essa questão da facilidade de se comunicar, da facilidade de se colocar no lugar do outro, que nada mais do que isso, é muito importante para gerir marca, né? Então, você entender que aquilo pode vir a ser um potencial problema para alguém que está consumindo, aquela mensagem não está tão bem aderente a quem está consumindo. Quanto que a gente arrisca, né, no momento, a sua reputação de marca no ambiente de social, onde tudo é absolutamente questionado, e saber lidar com isso também de uma maneira positiva, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho zero problema com isso, acho que tem muita gente que tem muito problema e fala, não, é melhor não fazer, porque vão perguntar, e não tem problema, pergunta e a gente vai responder, o que a gente puder responder, a gente sempre vai responder. Então, acho que tem que ter esse sangue frio um pouco, porque nem sempre é fácil, né, a gente brinca que as nossas marcas, quando a gente cuida das nossas marcas, elas são quase filhos, né? Então a gente, como assim ele está falando mal? Como assim? Então, eu acho que dá essa dor de dono, né? Mas eu acho que é importante, a gente tem que ter essa capacidade, sim, de pensar antes, de antever qualquer problema, de ver se realmente aquilo faz sentido para sua marca, de não ir atrás das ondas. A gente vê tantas questões agora sendo colocadas e essa preocupação tão grande dessa geração nova com que realmente se conecta com aquela marca, isso é muito importante. Então, acho que esse olhar também é desafiador para quem está trabalhando com marketing agora, é muito mais difícil. Eu vou aproveitar para fazer um link com a pergunta que a gente teve, que a gente recebeu do Leonardo de Souza Chimento, que ele fala: qual empresa, produto e serviço que estatisticamente trouxe mais resultado nesse período da quarentena? Eu não sei, Leonardo, estatisticamente, tá? Mas a gente tem monitorado bastante, e eu acho que as empresas, lógico que as empresas de economia compartilhada, como o Rappi, o iFood, que estão trazendo serviços para sua casa, se beneficiaram muito, né? Em termos de educação, eu posso falar que foi um marco importantíssimo para a educação à distância, de forma geral, né? Como a gente trabalha tanto no modelo presencial, quanto no modelo blended, quanto no modelo 100% à distância, a gente vê que quebrou-se uma resistência super importante, né? Um dos principais desafios de educação à distância não é necessariamente a ferramenta, né? A gente já fazia diversos cursos online, 100% online, um pedaço presencial, um pedaço online, um pedaço inteiro, né? A gente tem uma plataforma inteira fazendo isso. E a primeira barreira era o aluno falava, putz, isso não é bom para mim, não serve para mim, eu não consigo prestar atenção, não funciona. Então, a educação, assim, de forma geral, o setor inteiro se beneficiou disso, a educação à distância, porque as experiências blended que a gente promove em diversos cursos, elas não vão ser mais um caso ou outro, mas elas vão ser uma tendência que vai vir para ficar,
e quando a gente fala de conhecimento e aprendizagem blended, qual é a proposta? Né? A proposta é faz em casa, estuda online conceitos que são fundamentais e essenciais, que as pessoas precisam ser niveladas. E leva para a experiência de sala os estudos de caso, as discussões, as dinâmicas. Então, esse teve um ganho muito grande. E eu acho que também, de forma geral, as empresas que ganharam são as empresas que se posicionaram da forma certa. Não isso. aproveitaram o momento para vender mais. E aproveitaram o momento para fazer doações importantes, para se comunicar, para comunicar bem com os colaboradores da própria empresa. Então, assim, as empresas que saíram bem são empresas que se posicionaram. Né? Eu acho que se posicionaram no sentido de, olha, eu entendo que tem um problema, por isso eu vou fazer uma doação de salário de 20% dos executivos para algum lugar. Ou eu vou fazer, usar e reverter, por exemplo, a Ambev teve um super destaque na mídia, reverteu a fábrica de bebidas em fábrica de álcool gel. Então, acho que as empresas que saíram bem da quarentena foram empresas que tiveram um comitê de crise bem estruturado, que não saíram comunicando qualquer coisa, então pensaram na comunicação antes de se comunicar, e que tem sido, eu falo, empatia, gente. A palavra agora é empatia. Você tem que olhar e conseguir estender sua mão e falar como é que eu posso te ajudar. E isso vai desde dentro, porque a gente, né, a experiência que a gente tem tem que ser empático com os colaboradores, tem que ser empático com os fornecedores, tem que ser empático com os clientes e se comunicar da forma certa. Então, acho que a gente tem vários casos de empresa que fizeram ações super bacanas e que se comunicaram muito bem. Lógico que vai ser complicado em termos... Tem muitas empresas que estão sofrendo muito com a pandemia e vão sofrer e ainda vão sofrer por um tempo. Os resultados disso vão trazer uma crise importante para o país, mas em termos de branding, eu acho que vão se fortalecer as empresas que conseguiram fazer um posicionamento claro. Eu acho que você quer adicionar alguma coisa, Clau? Não, acho que você falou tudo, acho que é isso mesmo, acho que de novo, voltando para o que a gente falou no início, né? Como que aquilo se conecta com a sua comunidade? Quem é o seu consumidor, o seu cliente? Quem é a pessoa que está lá do outro lado? É essa mensagem que você quer dar nesse momento de pandemia? Então, sem tirar a coragem de se comunicar nesse momento, porque muita gente, então não vamos nos comunicar. Não, vamos nos comunicar da maneira certa. Então, o que a gente fez, por exemplo, a gente leva educação, né? A nossa bandeira é essa, a nossa bandeira é fazer com que as pessoas saiam melhores profissionais. A gente é uma escola de negócio focada em melhorar a carreira, melhorar o desenvolvimento das pessoas. Então, o que a gente pode fazer para essas pessoas agora, que está todo mundo em casa, que está todo mundo com medo? Então, além da questão do LEAD, todo o conteúdo que a gente pode gerar para as pessoas que não necessariamente são tão diretos e relacionados com uma escola de negócio, a gente gerou. Então, ontem, por exemplo, a gente fez uma live incrível falando sobre a quantidade de conteúdo e de informação que a gente tem nesse momento e de como isso te causa ansiedade. Então, não é fingir que ela não existe, é como melhorar e como lidar com ela. Então, cada empresa dentro do seu negócio olhar e se dar a mão e realmente tentar ajudar a comunidade, eu acho que a gente está falando muito desse novo normal, de como a gente vai sair, eu sou uma otimista por natureza, eu sempre tento pensar no copo meio cheio de fato, quem me conhece sabe disso, mas eu acho que a gente realmente pode sair melhor disso e a iniciativa privada, eu acho que está sendo realmente extremamente relevante dentro do seu setor, cada um dentro do seu setor, para fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que como gestores de marca, a gente tem que tá olhando para isso. Se conecta, realmente, o propósito é esse e vamos fazer, né? Tem muita pergunta, hein? Vamos ver. Tem muita pergunta. Eu vou pegar uma pergunta aqui que eu vi que o Alex Lima, que está aqui, trabalhou comigo um tempo na Sampo, uma pessoa que eu gosto muito, fez uma pergunta, então eu vou ler aqui a pergunta dele e dar um oi para o Alex. Com relação ao planejamento de marketing e inteligência de mercado, na visão de vocês, pode ser o elo marketing comercial tendo como base a estratégia da companhia? Eu acho que essa
inteligência de mercado, dados, eu acho que a gente fala de carreira do futuro, de habilidade do futuro, eu acho que esse é um profissional chave e esse é um profissional que está ali no meio do caminho, como a Camila falou, né? Então, o que o marketing precisa extrair do dado, o que o comercial precisa extrair do dado. Como dentro da minha cadeira eu ajudo a tirar fricção da pessoa que está lá vendendo, seja qualquer produto, e eu sou uma pessoa que eu tenho uma extrema empatia por todo mundo que está na frente, de fato, do cliente, do aluno, do consumidor, enfim, porque eu sei o quanto essa pessoa que está na ponta da operação, quanto ela sofre, quanto ela está recebendo realmente aquele calor, né? Então, como que o meu trabalho é tirar fricção dessa ponta e como que o trabalho dessa pessoa é me ajudar a melhorar o insumo e a fazer sim um growth, e fazer sim um branding, fazer sim o que a gente for fazer para melhorar essa entrada, essa percepção. Então, sim, acredito muito nisso. Essa cadeira, para você ter uma ideia, no nosso caso, né, a Camila pode falar melhor, mas no nosso caso, essa cadeira de inteligência de mercado era uma cadeira que estava no comercial e agora está comigo no marketing, então, e sempre esteve com a Camila, obviamente. Então, acho que faz todo sentido que esse elo seja o elo realmente, sem essa coisa de caixa, sem essa coisa de fronteira, como a gente falou, né? Porque eu acho que o dado ele tem que circular. Então, eu vejo muita empresa também pegando dado e botando dado dentro da gaveta, né? Dado tem que circular, informação tem que circular. Então, eu tenho que saber qual é a minha meta da semana, que é a mesma do comercial. Eu não tenho uma meta diferente da do comercial. Eu vou trabalhar para atingir essa meta de uma maneira diferente do que o comercial vai fazer. Mas é a mesma meta. Estamos todo mundo, né, remando para o mesmo horizonte. Então, acho que esse profissional de inteligência de mercado, ou de dados, ou como a empresa queira chamar, enfim, CRM, enfim, esse profissional é fundamental para abastecer as duas pontas. Então, acho que foi ótima a sua pergunta, Alex. Muito bom mesmo, concordo muito. Eu acho que a gente já tem esse elo lá e acredita muito que isso seja o que fortalece, né? Eu vou juntar três perguntas aqui, falando um pouquinho do começo da carreira de marketing, a da Heloísa Mori, da Janaína e, só para eu citar todo mundo, e da Neide Costa. Basicamente, são pessoas que estão perguntando quais são, o que, que a pessoa, existe alguma área específica no marketing que vocês acreditam que será super importante no futuro e que tipo de especialização, conhecimentos a gente pode fazer. Eu vou falar um pouquinho do que a gente fez em termos de sample na proposta de um curso novo. Na verdade, é um curso que já existia e a gente refez toda a grade deles baseado exatamente do que a gente acredita que é uma formação de um profissional de marketing, né? E os blocos fundamentais que tem nessa pós-graduação, que eu acho que reflete muito o que a gente acha que é tendência, né? A gente está sempre definindo qual a tendência, né? Então, ele é um curso que chama Pós-Graduação em Marketing e a Nova Economia, que é exatamente para falar, olha, você precisa entender do marketing e como a nova economia muda o marketing, né? Os blocos fundamentais desse curso, a gente vai falar primeiro sobre uma visão estratégica de futuro e inovação, então a gente traz, eu estou só colando aqui, a gente traz um pouco da parte do que é transformação digital, o que é o dilema de inovação, como é que a gente olha indicadores na nova economia, mas não deixa de falar de cenário econômico e como você tem que entender o cenário de forma geral na nova economia para se posicionar e ter uma visão estratégica de futuro. Depois, a gente fala um pouco da jornada do consumidor. A jornada do consumidor ela vai envolver desde aspectos fundamentais, que é planejamento estratégico de marketing, branding, gestão de marketing digital, gestão de canais de distribuição, até as disciplinas que vão olhar análise de comportamento de consumidor, de análise de setor. Então, a jornada do consumidor ela tem muito a ver com conceitos de marketing mais fundamentais que você também precisa ter, que são conceitos mais tradicionais que a gente já aprendeu há 20 anos atrás, né? Exato. Depois a gente entra muito na parte de marketing na era de dados, que foi um pouco o que a gente já falou, precisa conhecer. Então, você vai ter fundamento de data analytics, gestão ágil de projetos, análise multivariada de dados, e entender um pouco, como a gente está falando de era de dados, a questão de governança, ética, lei de proteção de dados, porque isso, se você trabalhar com dados e não entender até o limite que você pode ir, tanto ético quanto de governança, eu acho que isso é importante. Depois a gente fala um pouco da parte de liderança e soft skills.
um pouco do também, a gente trabalhou um pouquinho aqui nesse aspecto, mas você tem que conseguir trabalhar com relacionamento interpessoal, você tem que fazer uma boa apresentação, porque toda hora um profissional de marketing está fazendo uma apresentação para alguém e vendendo a ideia dele. Você tem que conseguir negociar, porque tua vida é negociar com o comercial, com a área, com o fornecedor, com o cliente, com o pessoal de mídia. Então, as técnicas de negociação são super importantes. E a gente tem um final aí, que não é nem o final, mas que é uma coisa que a gente não deixa de ter em qualquer curso que a gente faz na Sampo, né? A gente nasceu inicialmente lá na Sampo como uma escola de finanças, né? Hoje a gente é uma escola de negócios, mas a gente realmente não acredita que nenhum profissional, seja de marketing, seja de RH, seja de estratégia, seja de inteligência de mercado, consiga evoluir na carreira sem conceitos fundamentais de finanças. Então, você precisa entender um pouquinho de finanças corporativas, como olhar um relatório da empresa, entender o relato de resultado. Você precisa entender o que é mercado financeiro, mercado de capitais, entender taxa de juros. Tem alguns conceitos que são super fundamentais. E entender como forma o preço de um produto, seja qual for o produto, o que é custo, como faz formação de preço. Então, tem esse bloco de trabalhar os aspectos de finanças. Então, eu acho que isso traz um pouco dos skills. Eu vou pedir para o Vini, que está aí, mandar um pouco desse conteúdo para vocês verem, que eu acho que traz um pouco de subsídio para você olhar e falar, bom, eu tenho isso, mas eu posso trabalhar mais nisso, né? Então, acho que o profissional hoje que está entrando na carreira, ou que já está na carreira e quer se especializar, precisa ter o específico, mas também precisa ter o genérico, né? Então, acho que sempre vai ser um bom balanceamento. Eu queria aproveitar e já fazer o link com uma outra pergunta aqui do Arnaldo, que é, no profissional de marketing do futuro, o que vai ser mais importante? A criatividade ou um bom skills, né, de análise mais, de um perfil mais analítico? Aí eu vou deixar a Cláudia falar e depois eu vou falar um pouquinho da minha opinião. Não sei se a gente chega na mesma opinião, mas a gente pode ter visões diferentes, mas acho que vai ser interessante. Olha, eu brinco que a carreira de CMO hoje, a carreira de profissional de marketing, ela é uma das carreiras mais. Você realmente tem uma pressão dos dois lados de forma absurda, uma das carreiras que mais se transformaram, né? Há um tempo atrás saiu um monte de informação de que não existiria mais cadeira de CMO e que agora as cadeiras iriam ser só de profissionais de tecnologia, né? E, enfim, eu não poderia ser mais contra essa afirmação, porque eu não tenho absolutamente nada contra profissionais de tecnologia, muito ao contrário, acho que são habilidades essenciais. Mas, de novo, eu vou voltar para o conhecimento humano. Eu vou voltar para esse dado que, para mim, é muito importante. Eu acho que o profissional de marketing tem que gostar de gente. E gostar de gente não significa que você vai sair abraçando as pessoas, não, tá? Nesse caso, a gente nem pode mais, né? No momento de quarentena. Mas brincadeiras à parte, é gostar de entender comportamento humano. Isso vai te dar uma capacidade de analisar o dado de forma diferente de um cientista de dados. E você é um profissional de marketing, né? Então, a habilidade humana, a maneira de se conectar emocionalmente com alguém, e isso passa por criatividade, isso passa por empatia, isso passa por uma série de outras habilidades, para mim, ela ainda é soberana em relação ao dado. Eu não vou dizer que o profissional de marketing ele não precisa conhecer de tecnologia, jamais, muito ao contrário, não precisa conhecer de dados, acho que esse profissional está completamente obsoleto, então uma boa ideia, ela não necessariamente mal segmentada, que não conversa com as pessoas no momento certo, na hora certa, ela também não vai sobreviver, mas eu ainda vou acreditar sempre na habilidade humana desse profissional. Então, a gente vê ideias muito simples que se conectam e que fazem você chorar, de repente, vendo um vídeo, e aquilo te traz essa emoção humana. Então, para mim, se eu tivesse que escolher uma só, eu escolheria essa, tá? Mas eu não acho que que elas são excludentes, muito ao contrário. Eu acho que é cada vez mais difícil encontrar esse profissional. Por isso que eu brinco que a atualização do profissional de marketing, ela é fundamental, porque é uma profissão que trabalha com tecnologia, uma profissão que trabalha com inovação, com pensamento inovador, e a gente tem a cada segundo uma plataforma nova, uma maneira nova do consumidor se relacionar, então a gente precisa estar sempre atualizado, por isso que é muito difícil. Mas eu não sei a opinião da Camila, mas o meu lado sempre vai um pouquinho mais para o humano, tá? Eu vou invocar aqui até alguns dados que o professor Adriano Moça da Sampo
traz quando ele fala bastante de inteligência artificial. E quando você vê o desenvolvimento de inteligência artificial e como a evolução dos trabalhos e dos skills do futuro vão mudar com relação a isso, uma das coisas que a inteligência artificial não consegue fazer é ser criativa. Ela sempre vai precisar de inputs de criatividade. Ela não consegue ser criativa sozinha. Então, quando você tem um processo de dados, né, inteligência artificial é uma análise de dados que evoluiu para um processo de aprendizado da máquina, mas o processo de análise de dados sempre vai precisar de inputs criativos. Então, o skill da criatividade, ele não é um skill que vai morrer. A gente sempre vai precisar dele. A gente sempre vai precisar da criatividade e um pouco da curiosidade, né? Eu falo que na minha concepção, a curiosidade leva você a ser uma pessoa mais criativa, né? E o aprendizado pela inteligência artificial não replica isso. Então, é um input humano que você vai trazer para esse tipo de análise e o universo da criatividade vai ser. Mas, Arnaldo, também não acho que vai ser só criatividade, porque, puta, se você não souber o que você vai fazer com toda a sua criatividade e jogar muito analytics por trás disso, para analisar se o resultado do que você fez de criativo tá bom, você acaba perdendo muito. Então, a gente testa muito criativo, né? Vamos fazer uma peça com 5 frases diferentes e ver qual peça performa mais. E com 5 imagens diferentes e ver qual performa melhor. Né? Então, os criativos vão mudar, mas a gente precisa ter o input de dados. Então, é uma pergunta quase impossível. Não acho que quase um ou outro. Mas, e esses profissionais são diferentes, porque geralmente uma pessoa que é um engenheiro não é a pessoa mais criativa, né? Exato. Então, acho que as formações, né? A gente fala que hoje cada vez mais tem carreiras que vão, né? A minha geração passa por 2, 3, 4 carreiras, mas a geração que está saindo da faculdade agora vai passar por 8 carreiras. E essas carreiras, elas vão ajudar isso, né? A pessoa que trabalhou no mercado financeiro olhando dados e depois foi trabalhar com marketing, virou criativo e começou a aprender a exercer essa criatividade, essa curiosidade. O skill que a gente mais valoriza e que a gente precisa ter é o aprender a aprender, porque é isso que a gente vai precisar. Você vai ter que aprender coisa nova sempre. Então, se você souber aprender, é um skill muito bom. Porque se você souber aprender, você é um profissional que tem uma continuidade na sua carreira por muito tempo. Uma pergunta aqui que a gente recebeu, Clau, é do... Deixa eu só abrir aqui, que fechou. Do Rafael. Vocês falaram muito bem do início da carreira de marketing, tendências e competências. Obrigada. E após o final de uma carreira em marketing em grandes empresas, como profissional de marketing pode se reinventar trabalhando de forma autônoma, por exemplo? Eu vou falar um pouquinho, acho que a Cláudia pode falar também. Eu acho que o momento que a gente vive é um momento super legal e a Cláudia, né, ela não veio, ela veio nessa pegada, mas a Sampo não é uma empresa pequena, já é uma empresa média, mas assim, às vezes você trilhou aquela carreira muito tradicional, conseguiu atingir muitas coisas. Eu acho que uma grande oportunidade de continuar a tua carreira de marketing e trazer muito valor é você vai trabalhar numa startup, vai trabalhar numa empresa, entra num projeto que você esteja começando e que os inputs de todo esse conhecimento que você tem de carreira vão trazer muito valor para esse time. Para fazer isso, você precisa estar de um ponto de vista confortável para conseguir correr esse risco, né? O risco de você entrar numa startup é de você ter, né, uma variabilidade, você vai topar um salário menor, benefícios pior, porque, nunca uma carreira de uma grande empresa vai trazer o mesmo benefício de você trabalhar numa empresa, mas o upside que você tem disso é muito maior também. Então, geralmente, o que a gente olha muito, né, quando eu trago pessoas para o time do Elite eu trago pessoas com carreiras que são muito bacanas para topar o time, mas é quem está afim desse desafio de aplicar todo esse conhecimento de marketing da vida num projeto novo, porque daí você agrega muito para essa empresa que está começando um negócio, porque qualquer nova startup, empresa de pequeno porte com uma boa ideia, vai usar muito desse seu conhecimento, mas você também aprende. Eu falo, eu sou uma pessoa que
me reinvento a cada ano. E eu adoro isso na minha carreira, porque cada projeto novo que a gente embarca dentro de Sampo e com o Elite, eu tenho que me reinventar. Então, eu acho que se reinventar como profissional de marketing é talvez pegar um projeto que você não pegaria na sua carreira tradicional de grande empresa, né? Eu acho isso também. Eu acho que é importante, assim, se você está falando de um final, né? Enfim, final é um conceito muito relativo, mas enfim, se você está falando de um momento de maturidade de carreira, faça escolhas que te motivem de verdade, faça escolhas que mexam com você do ponto de vista do que a gente falou aqui tanto, né? O que que você aprendeu, o que que você trabalhou na sua carreira tanto de base que agora você pode usar para o seu propósito, então para alguma coisa que realmente faça sentido para você. Então, se você trabalha numa multinacional, se você tem uma carreira super consolidada, é, talvez ser o consultor que vá direcionar estrategicamente o papel de alguma empresa menor vai te trazer essa satisfação. De empresa em empresa, sim. Então é um caminho. Talvez trabalhar numa startup está perto de uma coisa que está nascendo, talvez seja um outro caminho. Talvez trabalhar num setor ou num negócio completamente diferente, né, num setor completamente diferente que você nunca trabalhou, vai te dar esse gás, então esse é um outro caminho. Eu acho que como o profissional está sempre mudando, se você tem essas habilidades que você já desenvolveu na sua carreira de forma mais consolidada, acho que você pode trabalhar no que te der prazer e no que te motivar. Eu acho que esse é o caminho. Tem algumas perguntas aqui que estão se referindo com relação à pandemia. Eu vou ler duas delas, tá? Ah, tá A bom, Larissa ótimo. Souza está perguntando: vocês acreditam que a crise que vivemos pode estimular mais um profissional de marketing analítico ou um profissional mais criativo? E a outra pergunta que fala, né, está dentro do mesmo contexto, na opinião de vocês, que é da Elaine Sartori, na opinião de vocês, quais os principais desafios do profissional de marketing no pós-pandemia? Quais serão os novos anseios do mercado e como isso pode se transformar em oportunidades? Falando um pouquinho dos novos desafios, eu acho que assim, o desafio pós-pandemia vai ser, com certeza, não importa qual empresa você está, lidar com um orçamento mais enxuto, né? As empresas que estão sendo cautelosas, elas estão olhando para dentro, pensando como fazer as mesmas coisas ou mais coisas e vender pelo menos a mesma coisa ou vender mais, mas com um orçamento de marketing mais enxuto. E para isso, eu acho que os dois skills vão ser importantes. Então, como você pode ser mais criativo? Como é que você vai gerar leads se você não está gastando numa campanha o quanto você gastava? Quais os tipos de parcerias, né? Eu acho que vai ter mais parceria entre empresas, mais parcerias entre players que fazem sentido na cadeia, fornecedores e clientes e empresas. Então, acho que usar um pouco desse relacionamento para pensar como trazer isso para dentro, trazendo valor para os dois lados, que eu sempre falo que a parceria só é parceria se você está dando alguma coisa e se a pessoa está te dando alguma coisa em troca. Então, fortalecer parcerias, eu acho que isso é uma coisa que, com criatividade, é pensar como é que eu vou trazer mais clientes através de parceria. E ser mais analítico, porque você com um orçamento mais enxuto, tem que ser muito, muito criterioso onde você vai gastar esse dinheiro. E aí, para ser muito criterioso, você tem que analisar e falar: bom, esse lead, né? A gente olha custo de lead em cada uma das mídias que a gente faz, custo de leads que vem por eventos, custo de lead que vem por indicação, e fazer, bom, como é que eu melhoro esse mix, né? Então, acho que é um cenário de contenção, criatividade para trazer coisas novas de forma diferente, fazer de forma diferente. E é um exercício constante, né? Porque a gente gosta das nossas fórmulas de sucesso, né? Então tem que se reinventar e trabalhar realmente com dados para ajudar a tomar essas decisões melhores, do que cortar, do que crescer, né? Eu acho que a gente vai viver talvez um momento é, desafiador do ponto de vista de consumo, né? A gente, enfim, tá todo mundo falando desse novo normal, de como essa pandemia talvez mude as pessoas e para as pessoas terem mais consciência de como a gente consome, né? É Eu acho que verdade. então acho que esse é um desafio para a gente que trabalha com isso, né? Com marca, com consumo, com geração de desejo, enfim. Então, acho que para alguns setores vai ser mais desafiador do que para outros, né?
E eu acho que sim, o entendimento do momento, o entendimento do papel que a gente tem como sociedade, como entender o momento que o consumidor está vivendo depois de voltar, vai ser super importante, e aí a criatividade está atrelada a isso. Complementando o que a Camila falou de questão de obviamente, o orçamento é dado, né? A gente vai ter que ser muito mais criativo com menos, e acho que entender o momento do consumidor nesse novo normal também, né? Como que a gente pode continuar contribuindo com uma sociedade diferente, as relações vão ser diferentes, então se você tem um negócio de comida que vai voltar a funcionar com o distanciamento das mesas, como isso vai funcionar, enfim, cinema, teatro, toda a questão de entretenimento, a gente não sabe ainda como isso vai funcionar, então acho que estar atento a isso e estar ouvindo o que vem do consumidor vai ser muito importante. E aí o dado vai te ajudar, né? Então eu sempre brinco que é o dado a serviço da criatividade, né? Então acho que é um pouco por aí. Legal, faz sentido. Dado a serviço da criatividade, gostei, claro. A gente está caminhando aí para o fim da live, mas eu tenho mais algumas perguntinhas que tinham mandado para a gente. Falando um pouquinho, o Guilherme Lopes perguntou quais as ferramentas do marketing moderno o profissional da área deve dominar. Eu vou falar algumas e acho que a Cláudia pode complementar, até porque nosso perfil é um pouco complementar nesse sentido. Eu te digo que uma ferramenta que você tem que dominar é ferramentas de gestão do relacionamento com o cliente. Então, a gente, na Sampo, usa o Salesforce como nosso principal sistema. Então, a gente fala desde o formulário de contato até o financeiro está dentro do Salesforce. Então, é uma mega ferramenta. É uma Ferrari. E eu brinco que a gente sempre vai usar ele. Agora eu já acho que a gente usa tipo uma SUV, mas sempre tem coisas para aprender, mas é um sistema com todas as informações juntas, né? Ainda tem desafios de conectar com outras áreas, mas ele já é uma ferramenta super poderosa. A gente usa HubSpot no Lite com o mesmo poder que a gente usa o Salesforce na Sampo. Foi uma seleção de ferramentas, as duas são duas Ferraris muito boas. Eu acho que ferramentas que te ajudem na colaboração, né? Então, qualquer coisa que você conseguir colaborar e contribuir, todo mundo conseguir por insights, seja pelo Google Docs, Google Drive, seja usando o Monday para ter uma visão de processo e de projeto, seja usando o Slack para conseguir uma comunicação mais rápida e melhor. Então, acho que essas ferramentas são muito importantes ter o domínio. Eu nunca subestime o skill de uma poderosa apresentação. Então, não é um skill velho, faz uma boa apresentação, um bom PPT. A gente vai lançar curso depois de PPT, depois eu vou contar para vocês, mas a gente vai, tem que saber fazer um bom PPT. Você tem que vender o que você está fazendo, você tem que conseguir compilar esses dados e colocar de uma forma que seja charmosa, que seja envolvente, que consiga passar as informações que você precise. E por último, eu acho que uma das ferramentas que a gente precisa entender como usar os analytics dentro de sistemas como o Salesforce e quais são as ferramentas de analytics que você pode usar. A gente usa Google Analytics para fazer coisas, mas o Google Analytics já não quer olhar tão bem quanto as ferramentas, né? O Facebook Analytics precisa olhar o Facebook Analytics, o Google Analytics, e ter uma ferramenta que se alimente com tudo isso. No caso, a gente usa o Power BI, mas pode ser uma ferramenta de BI que você consiga customizar para ter os dados lá e conseguir puxar relatórios e tomar decisões mais rápidas. Quer adicionar mais alguma coisa, Clau? Eu vou fazer uma provocação, assim, na verdade, assim, não se apegue na ferramenta, tá? Você meio advogado do diabo, assim, porque, enfim, no início, né, no início do marketing digital, aí todo mundo tem que saber de SEO, todo mundo tem que saber de Google, todo mundo tem que saber de plataforma de Facebook, ok, é importante. Aí você virou especialista em SEO. SEO agora não vai mais funcionar porque as pessoas fazem mais busca por voz, o SEO não está preparado para busca por voz. E aí você se agarrou nisso e você está, de novo, sem saber o que fazer. Então, se agarre muito mais ao seu problema. De novo, é o que a gente falou de growth. Qual é o seu problema? O meu problema é resolver essa questão. Ok, então eu vou atrás da melhor ferramenta para resolver esse problema. E aí você vai ter uma série de ferramentas. E tente ferramentas que, obviamente, se agreguem umas às outras, porque esse é um outro grande problema. Você tem uma micro ferramenta que faz um pedaço do processo, uma outra micro ferramenta que faz um outro pedaço do processo, aí sabe o que você vai acabar fazendo? Jogando tudo no Excel, se desesperando e jogando de novo para uma ferramenta que faça essa união.
Então, assim, minha dica é uma não dica. Não se apegue à ferramenta, se apegue ao processo, ao que você precisa resolver. E aí você vai atrás da ferramenta certa. Boa, Cláudia. Gostei da sua dica. Eu acho que é útil. Eu sou uma doida por ferramenta, então a Cláudia sabe, eu adoro um sistema conectado, integrado. Acho que conceitos por trás desse sistema são mais importantes que os sistemas em si. E quando você sabe fazer um, você sabe fazer o outro. De fato, é fundamental saber o que está por trás, né? E seguir a tendência. Tendências são super importantes. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Cláudia, obrigada pelas perguntas. A gente está numa agenda de lives semanal super bacana de São Paulo como um todo, São Paulo Elite, então sigam as redes oficiais de São Paulo Elite para continuar ouvindo essas novidades. A gente tem uma programação praticamente de segunda a sexta, a gente está no ar. Fiquem à disposição para mandar perguntas extras, eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem me seguir no Instagram, é camila.securato, meu e-mail é camila.securato@sampo, para quem quiser mandar e-mail também com perguntas e dúvidas. A gente está super aberto para conversar, abrir conversas como essa, ideias de lives. Não se esqueçam dos 30 dias grátis no Lites, né? Porque eu sou vendedora também, eu vendo. Dê uma olhada nessa pós de marketing da Sampo, que é fenomenal. Eu vou só passar para a Cláudia para dar o agradecimento final. Prazer falar com todo mundo. Fique à vontade também para me seguir nas redes sociais, Cláudia Vilhena no LinkedIn, Cláudia Vilhena no Instagram, mandar dúvida. É um super prazer falar com vocês, com profissionais que estão começando e dar dicas do que a gente puder ajudar nesse início de carreira. Eu sei como é importante, eu sei como a gente tem um monte de dúvida, né, sobre como se especializar. Esse mercado é o tempo inteiro novidade, então o que era uma tendência há um dia atrás, hoje já está mudando. Então, é super importante a gente conseguir, de repente, profissionais que nos inspirem. Então, foi um prazer falar com todo mundo. Fiquem de olho aí na Sampo. A gente tem uma série, como a Camila comentou, uma série de conteúdos bacanas aí toda semana. Espero trazer um pouquinho de alento para vocês aí com esses conteúdos nessa quarentena. E fiquem em casa. Só para avisar o último recado, a live fica gravada no LinkedIn, então se quem quiser revisitar e compartilhar, vai ficar gravada no LinkedIn, acabaram de me avisar. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.